Boa noite, estamos começando o Momento Mulher e hoje nós vamos falar sobre cristianismo e política. E eu convidei o nosso reverendo Miqueias Castro para estar aqui conosco. Vão compartilhando, dê um joinha, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu tô aqui esperando você. O Brasil nasceu em um reinado totalmente capitalista e em que a preocupação do rei era levar a riqueza de nossa terra para outro país. E assim a nossa nação, os nossos políticos já têm a intenção de estar no poder e levar para si aquilo que acha que tem que ter para si próprio, saqueando os cofres públicos. Hoje está aqui conosco o reverendo Miqueias. Boa noite, pastor. Boa noite, Sara. Boa noite vocês que estão aí nos ouvindo. Pastor, hoje nós vamos falar sobre cristianismo e política. Muita gente tem dúvida e fica, eu não dou opinião em política porque eu sou crente, eu sou cristão. Crente não fala em política. A gente vê várias críticas, né? Um cristão pode ser político, pastor? Ô, Sara, já chegaram a falar que política é do diabo. É do diabo. Ô, Sara, se a gente olhar para o termo de uma forma filosófica, se a gente olhar para a filosofia, não só o cristão, como todo ser humano, ele é político. Então, assim, Aristóteles já disse isso. O ser humano é um animal político. Por quê? O ser humano, ele começou a se juntar em caverna, ele é inclinado para se socializar, viver em sociedade. Então ele se ajunta para poder se proteger das intempéries do tempo, se proteger dos animais, das feras, e aí eles se juntam em sociedade em caverna, de caverna para vilas e de vilas para as polis, para as cidades. Então, assim, pensando de uma forma filosófica, todo mundo é político. Então, assim, nós somos seres políticos, somos seres sociáveis. Tá certo que você está me perguntando outra coisa. Sim. Se o Panorama cristão político, né? pode se envolver na política como nós estamos vivenciando agora. O Sara não só deve como pode, ou não só pode como deve, sabe? Porque eu vejo que a distância do cristão verdadeiro e a política está deixando ela cada vez mais podre, está deixando ela cada vez mais destruída. Por quê? Você já não ora mais por política porque acha que não tem mais jeito. Você já não envolve mais com política porque você acha que não tem mais jeito. Tem cristão que nem vota mais porque acha que ele votando, não votando, vai ser sempre do mesmo jeito, então ele para de votar. E aí, como cristão, você para de se envolver. O que eu sou completamente contra é a igreja se envolver em política. Então existe uma distinção. O cristão, ele pode, como ele deve, se envolver em política. Agora, a igreja como instituição, não. Ela tem que estar sempre longe da política. Sim, ela não deve ser partidária, né? Puxar para um partido. O cristão ou a igreja? A igreja. Não, a igreja nada. Nada. A igreja não deve se envolver de jeito nenhum com política. Agora, o cristão, ele precisa ser apartidário. O interessante disso, o Sara, o cristão ele precisa se envolver em política. Mas o que nós precisamos ter em mente aí é o que nós estamos defendendo. Muitas das vezes o que a gente defende é uma pessoa e não o seu plano de governo. A gente defende a pessoa, o fulano, o Joãozinho, a Mariazinha, em vez de defender aquilo que eles estão, a forma qual eles querem governar. E se você olhar para a forma que eles querem governar, aí você vai parar de defender muita gente, porque a nossa visão precisa ser bíblica de todas as coisas, né? Uma visão cristã sobre todas as coisas, sobre o mundo ao qual nós vivemos. Nós precisamos entender que quem vai governar não é só para mim, não é para minha família, não é para minha igreja, né? Não é para minha comunidade, é para todo o nosso país, né? Principalmente assim, para a presidência da República, é para o país todo, né? O prefeito, sim, é para a sua cidade, mas a cidade engloba todas as pessoas da cidade. Então, como cristão e como a gente assim, nós procuramos fazer as coisas certas, nós temos que entender que o bem de todos é o melhor. Sim, né? sim. E como cristão, a gente tem que olhar o bem de todos, mas como cristão também a gente tem que olhar, Sara,
colocar o óculos, sabe, lentes bíblicas, lentes cristãs para olhar o mundo. Às vezes é o bem de todos, mas é algo bom para se fazer, algo bom para se defender. Então o cristão ele precisa olhar para a política que nós estamos vivenciando hoje e ver o que está ali, o que fere a humanidade, o que fere a população e o que é distante da palavra de Deus. Agora, tudo aquilo que for próximo, aquilo que defende a palavra de Deus, isso é muito bom. Mas assim, eu tenho muito cuidado de falar isso, sabe, Sara? Porque hoje o Brasil se dividiu no meio. É um tema complicado, né, pastor? Porque parece que quando nós estamos falando isso, nós estamos defendendo um partido, e não é o caso. Não é o que nós estamos fazendo aqui hoje e vamos fazer. O que eu estou falando eu vou sempre defender os princípios bíblicos e cristãos. Agora, se tem um partido que pende para esse lado, eu vou até ver se ele pende mesmo ou se ele só está querendo meu voto. E se ele ganhar, eu vou atrás dele, eu vou cobrar ele, porque eu vou continuar defendendo os princípios cristãos e bíblicos do meu lado. Sim. Várias críticas ao cristianismo em relação à política, né? Onde está o Deus de vocês agora? Né? Vocês se acham melhores que todo mundo, que tudo que o cristão fala é o que é certo. Sara, tem uma interpretação muito errada, que é daquele versículo Salmo 33:12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, assim, tem que ter um cristão na política como a figura maior, o presidente. Não tem nada a ver. Para começar, esse texto é uma falsa interpretação. O texto não está falando de nação, de povo brasileiro. O texto está falando de povo de Deus. Então é outra coisa. Feliz o povo de Deus, ao qual o Senhor Deus da Bíblia é o Senhor. Então o texto está falando de uma forma muito mais religiosa. Mas aí, essa má interpretação, vieram também as críticas. Por quê? A igreja, às vezes se tornando partidária, ela pegou e puxou para si um partido. Ela puxou para si uma pessoa. Se essa pessoa ganha, lógico, vão falar, foi Deus que quis. Se essa pessoa perde, aí eles vão falar, seu Deus não está com nada. Sim. Porque seu Deus perdeu. Olha lá, o meu Deus ganhou do seu Deus, porque o meu Deus pôs o candidato que eu queria e o seu Deus não foi capaz disso. A ideia errônea aí é misturar a igreja com política. Então a gente nunca vai poder misturar. Porque quando a gente mistura igreja com política, quantas profecias, Sara, sabe? Fulano de tal, Beltrano vai ser eleito. Então assim, é você misturar muito Deus com as coisas que não são para ser misturadas. Misturar muito a igreja. Você defende o quê? Em quem você vai votar? Então pronto, isso é fora o íntimo, é particular seu. Mas agora você ir em nome de uma igreja, você ir em nome dos cristãos, falar nas redes sociais e na mídia de forma geral, fulano e beltrano em nome de Deus, em nome da igreja é complicado. E aí é lógico que as críticas vão vir e quando elas virem, são benéficas também, porque a gente aprende a ser crente de verdade. Levando as lambadas. Sim. Então, pastor, e é interessante a gente pensar no seguinte: Deus, ele avisa na palavra que ai do homem que confia no próprio homem. Sim. Não é? E quando a gente deposita a confiança num político, você lava suas mãos, você nem preocupa em ler, em entender o que é o plano dele, o que ele já fez no passado, quais são as intenções daquele grupo político ali. Não, as pessoas têm preguiça, não tem? Sim, tem sim, preguiça de envolver, assim, e pesquisar, procurar saber. É sempre assim, o fulano falou, o Bertano falou, ponto final. Sim. Essa preguiça fez com que o ser humano, de uma forma geral, cristão e não cristão, terceirizasse tudo, né? A gente terceiriza a educação dos filhos. É por isso que o Estado está querendo tomar nossos filhos. A gente vai chegar um tempo que, se a gente não cuidar, quem vai cuidar dos filhos é o Estado. Aliás, é o governo. Por quê? É o governo que diz que sexo é teu filho. Peraí, não é o governo que diz isso. É o governo que diz que religião que seu filho vai seguir. Não tem que ser o governo, tem que ser o pai e a mãe. É o governo que diz o que seu filho vai fazer como profissão. Então nós estamos terceirizando tudo. E assim também tem muita igreja terceirizando a fé. Tem muito chamado cristão
terceirizando a sua fé, acreditando que o fulano e o beltrano agora vai ser a resposta de Deus para tudo na vida, vai ser o rei da cocada branca. Então assim, é ele que vai consertar. Não, quem vai consertar é Deus, independente de qualquer um. Quem tem poder para consertar é Deus. Até porque eu gosto daquele texto bíblico que fala que o coração do rei está na mão de Deus e Deus o inclina para onde ele quer. Então, assim, independente de quem está liderando ou não, é Deus que está inclinando. Nós estamos aqui conversando e engraçado, parece que hoje, dia 9, eu acho que é hoje, amanhã, dia 10, sei lá que dia que vai ser, vai chegar lá na mão do TSF lá, aquele relatório do Exército. Sim, um relatório tão esperado. Vários boatos, né, desse relatório. Muitos boatos. E aí o pessoal fica assim, naquela discussão assim, não, tem gente que fala, você que é bolsonarista quer que o Lula perde. E o outro fala assim, não, você que é lulista quer agora inventar desculpa para o Bolsonaro vencer novamente. Não é isso. A gente tem que entender, em primeiro lugar, Deus está no controle de todas as coisas. E nada fugiu do plano de Deus. Se o Lula for cassado a eleição dele, se ele até for preso ou não, isso continua dentro do plano eterno de Deus. Se o Bolsonaro voltar ao governo, não, isso continua dentro do plano eterno de Deus. Então, assim, Deus é quem rege, Deus é quem direciona e Deus é quem cuida de nós. E o erro é a gente se misturar demais com uma política suja. E eu volto a dizer, a gente está defendendo muito a pessoa e parou de defender os princípios cristãos e bíblicos. É tão difícil, Sara. Eu não posso pôr uma bandeira na minha casa, porque senão eu vou ser taxado como partidarista. Sim. Mas a bandeira é do Brasil, não é de partido nenhum. Eu não posso falar hoje, Sara, que eu sou contra o aborto, porque senão eu sou contra Lula. Porque, peraí, eu sou contra o aborto. E agora, qualquer um que falar para mim que é a favor do aborto, eu vou contra a ideia dessa pessoa. Independente se Lula, se Bolsonaro, se Marina, independente de qualquer um. Então, assim, antes de qualquer governo, eu preciso ser pró-Bíblia. Eu preciso ser a favor dos princípios bíblicos. Independente de que governo fala que é a favor da família. Eu sou. Então, assim, agora se tem um governo que vai falar contra a família, é lógico que eu não vou dar ouvido a isso. Mas também não quer dizer que eu sou partidário. O meu partido é a causa de Cristo. O meu partido é a Bíblia e as Sagradas Escrituras. Somos seres políticos, né, por vários motivos, mas nós devemos ser apartidários. Sim. Nosso partido único é Cristo. É Cristo. Qualquer outro dá errado. Qualquer um outro dá errado. Apolítico, pastor. O ser humano não é apolítico de forma nenhuma. Não. Ele age muitas vezes como um ser apolítico. Não, até o agir apolítico dele, ele é político, né? Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Está na essência. Deus criou a gente assim, então não tem muito jeito não de fugir disso. A gente pode ser apartidário. Sim. A gente não pode ser apolítico. E O político, para a gente entender, é como se fosse um animal, né? Que só pensa no agora, no que ele vai comer agora, no que ele está fazendo naquele momento. Apolítico, isso? Apolítico. Isso. Sara, o simples, olha só que legal. O simples, se você colocar uma faixa aí cinza, não sei, preta na cabeça, entendeu? Então, assim, isso é um ato... Oi? Cinza. Isso é um ato político. Por que isso é o simples passar um batom, o simples pentear o cabelo, o simples escolher uma roupa e colocar, você está colocando porque, você se sente bem e porque, você quer aparentar bem. Outra coisa, você querer os amigos perto de você, você está fazendo política. Não tem nada a ver com ser presidente, não tem nada a ver com ser vereadora. Não, você liga para 2 casais de amigos, fala para o João e fala assim, vamos fazer uma carninha aqui, vamos convidá-los. Só passou rindo, conversando, ou também você contou uma tristeza para alguns amigos e você quer chorar junto. Isso é um ato político.
É por isso que Aristóteles fala que o ser humano não pode ser apolítico, porque nós fazemos política 24 horas do dia, a gente faz política. O que a gente às vezes precisa ser é apartidário. Nunca será partidário das coisas de Deus, sempre envolvido com as coisas de Deus. Mas às vezes aqui, como eu falei, o Brasil hoje está dividido em duas bandas, a direita e a esquerda. Entendeu? Então, se você tomar partido da direita, automaticamente você encontra inimigos e vai receber inimigos da esquerda. Se você for para a esquerda, automaticamente família, amigos, parentes vão tornar seus inimigos porque ele é de direita. Então, assim, por isso que eu defendo ainda o voto particular. O voto quer ser, ninguém precisa saber. Completamente secreto, entendeu? Então, assim, você não precisa saber. Eu vou sempre votar a favor da família, das coisas de Deus. Hoje está fácil saber quem é a favor disso, das coisas de Deus, e quem votou. Hoje é muito claro. Sim. Porque ela está dividida em dois. Mas assim, mas antes de qualquer partido, eu vou defender sempre aquilo que faz bem para minha família e para a comunidade. Outro dia eu estava pensando, eu acho que a política tinha que ser ali o antes ali o momento da eleição, naquele período em que os candidatos se apresentam. Eu acho que a única apresentação que tinha que ser feita esse é o plano de governo de um, esse é o plano do outro. E encerra o assunto. E acabou. Concordo plenamente. Aí lá no dia você vai lá e dá a sua opinião, faz o seu voto e acabou. E acabou. Porque hoje nós estamos vendo uma mistura, as pessoas não estão entendendo mais que lado que está partindo para as coisas que são para toda a população e está uma confusão danada, né, pastor? Sim. Se a gente olhar para o início do governo do Bolsonaro, o Bolsonaro falou muita besteira, sabe? Não, que resolveria na bala. Isso não é cristão. Não. Sabe? Mas se a gente olhar para o outro lado, o lado do PT, o lado do Lula, quando você pega o favorecimento ao aborto, o favorecimento não à família tradicional, eu preciso ter respeito a qualquer ideologia de gênero. Eu preciso ter respeito, tem que respeitar. Mas eu não posso aceitar que isso seja inserido de goela abaixo na minha família. Sim. Então, assim, da mesma forma que eu respeito alguém, eu preciso ter respeito. Então, assim, desde quando fala, olha, a educação vai mudar, a educação vai ter muita coisa inserida e isso vai prejudicar a minha casa, a minha família, então isso passa a ser muito problemático. Volto novamente à terceirização. Eu ouço as pessoas e acabo acreditando, sem correr atrás. Então eu preciso ler. Eu preciso correr atrás, eu preciso ver o que é bom. Pode já estar definido? Pode. O ano não terminou ainda, mas pode estar definido e Lula governa o ano que vem. Pode não estar definido e pode voltar tudo? Pode, só Deus sabe o que vai acontecer. Uma coisa é certa, o cristão precisa continuar defendendo os direitos cristãos, senão ele deixou de ser cristão. Até dentro desse assunto, nós vemos que a igreja está entrando em conflito interno, né? Isso interno eu falo, os membros, né? Que não aceitam a escolha do outro. Então, a gente vê igrejas pequenas, igrejas grandes, alguns irmãos pendem para um lado político, outros irmãos para outro lado político. Aí o irmão já não vai na igreja porque achou que o pastor está puxando para o lado do fulano e como que pode isso? Não pode o pastor, né? E é um irmão que senta do lado e, mas eu não vou sentar lá mais porque a irmã vai votar no fulano de tal e ela fica postando aquilo sobre aquelas mentiras e aquele rolo danado. E nós estamos deixando a sujeira da política entrar dentro da igreja e fazer essa divisão. Sara, você gosta de moto? Gosto. Larissa, minha esposa, odeia moto. Achei até estranho esses dias. Ela falou pra mim, quando a gente ficar mais velhos, você pode comprar uma. Achei estranho. Já começou bem. Mas ela odeia moto. Mas isso não dá o direito dela falar mal de você porque você gosta de moto. Sim. Não faz sentido. Você escolheu comprar uma moto.
isso não faz sentido, sabe, ô Sara? E também não te dá o direito de falar mal dela por ela não gostar de moto. Então, isso que você está falando, que está entrando dentro das igrejas, sabe? A sujeira da política está entrando dentro da igreja e fazendo com que o corpo de Cristo seja dividido. O corpo de Cristo não pode ser dividido. O meu partido tem que ser Cristo. Independente se eu voltei na Maria ou no João, o meu partido continua sendo Cristo. Então, assim, como pastor presbiteriano, eu nunca vou falar para você de púlpito, olha, você tem que votar no fulano e nem no Beltrano. Nunca eu vou pôr um político ali em cima, dar um microfone para ele, nunca, jamais eu vou fazer isso. Jamais, jamais. Mas em cima do púlpito eu vou continuar dizendo o que a Bíblia diz. O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. Mas também vou continuar dizendo sobre o amor e sobre o respeito. Então, assim, independente do partido, independente. E o cristão precisa ouvir isso, e isso precisa fazer efeito no seu voto, efeito naquilo que ele quer para o país e para a família dele. Pastor, e como que a igreja deve agir nos tempos de eleições? Sara, a igreja, amor. Os membros, Sim. né? Sim. A igreja, membresia, não a igreja como instituição. Não. O cristão. O cristão. Ah, tá. Primeiramente, amor. Você precisa amar, independente de partido político, independente de time de futebol, você precisa amar a pessoa. Então, assim, isso é básico de todo o cristianismo. Eu falo de ser cristão, mas aí quando chega o tempo de política, eu esqueço o que é base no cristianismo. Primeiramente, se você vota no fulano, e eu descobri isso, eu não tenho que ir lá pra cima de você, brigar com você, porque você não vota no fulano que eu vou votar. Vou querer que você engole o meu pensamento, que eu acho que é certo, né? Sim. Então, assim, nunca vai dar certo isso. Eu tenho uma convicção tão grande e você tem a sua. O que talvez eu possa fazer como pessoa é tentar a conversa. E quando eu ver que o negócio não dá certo, parou por ali mesmo e cessou, sabe? Mas discutir é sadio, uma discussão gostosa, tranquila, é muito sadio entre amigos. Mas quando você viu que começou a sair do controle, a aquecer muito, o amor tem que falar mais alto. O respeito às escolhas, o que eu escolho, o que o outro escolhe, sempre isso precisa permanecer sempre, sempre, sempre. Mas também o cristão precisa saber e ter sabedoria naquilo que está escolhendo. Agora é particular. Agora eu falo com você, eu falo com você que está nos assistindo. Então, assim, se você vai votar em alguém, conheça aquela pessoa. Como não estou falando para você votar em crente, não, viu? Não estou falando para você votar em pastor, não é nada disso. Mas como que eu voto, Sara, em alguém que vai destruir a minha fé porque diz que vai? Como que eu voto em alguém que diz que vai pôr fogo na igreja? Não estou falando que aconteceu em algum desses dois partidos do nosso, não. Estou falando, surgiu aí o seu Zé da Silva e falou que se ele ganhar, ele vai pôr fogo nas igrejas todas. E aí eu voto nele. Não faz sentido. Não faz sentido alguém que surge e fala assim que o meu filho de 4 anos precisa ter relação sexual com um adulto para ele já ser inserido na sexualidade. Como isso é contra qualquer estudo filosófico, psiquiátrico, psicológico, cristão, e até mesmo quem não tem estudo e não sabe que isso é a pior besteira do inferno, e aí não tem como eu votar nisso. Como eu votar em alguém que fala que você pode matar alguém no ventre, já formadinho. E uma das coisas mais cruéis que existem, uma das formas do aborto é sim esquartejar um bebê dentro do ventre da mãe e tirar pedacinho por pedacinho. Então, assim, quando eu olho para isso, quando alguém defende isso, independente, Sara, se é direita, esquerda, se é Lula, se é Bolsonaro, se é centrão, desde quando eu olho para isso, eu preciso fazer a minha peneira cristã e bíblica. Então, assim, quando eu olho para tudo isso, aí eu preciso ter sabedoria em quem eu vou votar. Porque senão eu vou atrair o juízo de Deus sobre a minha vida e sobre o povo. Mas, mesmo depois de tudo isso, amor, respeito e cristianismo em primeiro lugar. Sim. Pastor, em Provérbios 31, 8 e 9, fala assim, verso 8. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça
aos pobres e aos necessitados. Sim. Né? Ô, Sara, esse versículo aí, ele lógico, que eu sou a favor dele, eu ia falar que eu sou a favor, lógico, né? Mas assim, independente, sabe, Sara? Estamos falando de Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, mas pode entrar qualquer um lá. Sim. Independente do governo, se federal, se municipal, se religioso, o pobre, o necessitado, o fraco está sendo injustiçado, o cristão tem que ser a voz de Deus. Sim. Independente. O cristão tem que ir para a rua, o cristão tem que fazer algo. Então, assim, eu sou canal de justiça de Deus na vida do pobre, do miserável, do necessitado, do órfão e da viúva. Só que, assim, não é a minha justiça. Que aí a gente entra numa outra conversa um outro dia, tá? Então, assim, eu vou praticar a minha justiça. Então, não. Eu sou agente de justiça de Deus no meio da comunidade onde eu estou inserido. Então, assim, eu preciso colocar a boca na trombone, sim. Eu preciso. Muitas igrejas parou de falar contra aborto, porque se falar contra aborto, vai falar que a igreja é partidária. Não, não. Aborto sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Então eu preciso colocar a boca no trombone, porque muitos bebês estão sendo mortos, assassinados, sem poder gritar por socorro e por ajuda. Então, assim, eu tenho que falar contra muitas coisas. Eu tenho que colocar a boca no trombone, eu tenho que ir para as ruas, eu tenho que juntar força e eu tenho que derrubar aquilo que está sendo ação de justiça contra esses que não têm força. Isso é bíblico, isso é cristão, isso a gente tem que fazer. Sim. Todos somos iguais perante Deus, né, pastor? Sim. Nós somos todos iguais, Deus ama a todos, né? E é por isso que ele fala que quando ele quem estipula o governo, é porque é para todos, né? Sim, sim. Não era fácil, ele indicava um pastor e aquele pastor, pronto, acabou, é só para o cristão. Sim. E não é assim que acontece, né? Isso é verdade, Sara. E outro, Sara, pastor não tem que ser político, não. Pastor foi chamado para ser pastor. Sim, sim. Pastor para presidente não vai dar certo. Para prefeito não vai dar certo. Não. Ele foi chamado, o dom dele para pastorear igreja, para pastorear pessoas. Não é para ser político. Até porque também eu creio que a política, ela é dom de Deus. Então nós precisamos saber muito bem quem quer governar e também saber quem tem condições e tem esse dom para governar. E eu acho que, assim, eu vejo o senhor, pastor, com muita sabedoria. Porque o senhor pensa muito nas ovelhas do Senhor. E o senhor sabe que se o senhor falar alguma coisa e puxar para algum lado, o senhor vai magoar aquela outra ovelha. E ela pode sair do caminho ali por uma opinião, né? Sim. Errada ali na hora errada. O cristão precisa ter engajamento social e político, trabalhando ativamente pelo bem-estar da sua comunidade, orando pelas autoridades. Orar pelas autoridades, pastor. Sim. Primeiro, engajamento social. Tiago fala isso. Se você viu um necessitado, com fome, sem roupas, e aí você ora e fala as coisas de Deus para ele, sem dar o básico, você não fez nada, a tua fé é morta. Então o cristão tem que estar envolvido com a ação social. A ação social não salva ninguém, mas a minha fé vai fazer com que eu tenha uma boa ação, boas obras na vida de quem precisa. E aí sim, como você disse, e a segunda pergunta, o que seria? Nessa mesma, você me fez duas. Sim, o cristão precisa ter um engajamento social e político, trabalhando ativamente pelo bem-estar da sua comunidade, orando pelas autoridades. Eu não votei naquele político, eu não concordo com a opinião dele, e eu ainda vou ter que orar por ele, pastor? Sempre, e é ordem, é ordenança. Eu tenho que orar pelas minhas autoridades. Eu tenho que orar pelos meus governantes para que haja paz. Olha só, isso é maravilhoso. Né? Então, assim, a condicional de existir paz não é o fulano, e sim a igreja orando pelo fulano. Então, essa é a condicional. A Sara é uma boa, excelente política. Vamos colocar no governo para que haja paz. Não é isso que vai trazer paz. A direita governa muito bem, vamos colocar a direita no governo para que haja paz. A esquerda governa melhor, já está há muito tempo no governo, vamos colocar a esquerda para que haja paz. Não, vai haver paz se houver oração, se houver súplicas, se houver intercessão, se houver gratidão a Deus a favor das nossas autoridades. Sim.
Aí sim. Soberana vontade de Deus, sobre a Soberana nossa vontade vida, de Deus. né, pastor? É ele que está com o coraçãozinho do presidente na mão e inclina para onde ele quer. Para onde ele quer. E a palavra de Deus é maravilhosa. Falando de política aqui, a gente trouxe esses assuntos e cada dia eu fico mais apaixonada em Jesus Cristo. Porque ele prega a verdadeira liberdade, Sim. ele prega o verdadeiro amor e ele entende o coração de todos nós, né, Sim. pastor? Mesmo aquele que é contrário a ele, ele cuida. Sim. Sim, isso é maravilhoso. É maravilhoso. A liberdade, ela é a coisa mais preciosa do ser humano. E ela não pode ser tolhida, ela não pode ser acorrentada. E eu preciso ser livre, você precisa ser livre. Você tem que ser livre como você é, eu tenho que ser livre como eu sou. Quando a liberdade ela é cerceada, ela é terrível. E quem veio trazer-nos a liberdade, esse foi Cristo. Cristo foi quem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, assim, somos livres pelo amor de Cristo. Isso é maravilhoso. Sara, 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, você que está nos assistindo, olha só como diz Paulo a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo, primeiro versículo, fala assim, ó, você tem que orar por todo mundo. Mas olha como começa o versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então assim, eu tenho que orar por todo mundo, mas também, aí ele tira o versículo 2 só para isso, para as nossas autoridades, para que a minha vida seja tranquila, para que eu tenha paz e que haja piedade e dignidade no meio daquela governança, precisa da minha oração. Então assim, não orar porque eu não votei, eu não tenho ideia do malefício que eu estou causando para mim e para o meu país. Então, olha só, independente de quem estiver no governo em 2023, nós temos que continuar orando para que Deus faça a vontade dele. Mas independente de quem esteja no governo, ore pela tua liderança, ore pelos teus governantes, para que vocês vivam uma vida de paz, para que teu vizinho viva em paz, para que a tua cidade viva em paz, para que a piedade reine entre os portões do nosso país, para que o nosso povo seja abençoado. Cabe a mim e a você colocar as nossas lideranças em oração. Coisa boa demais. Amém. Palavra maravilhosa para a nossa vida. Foi muito bom. Obrigado, Sarinha. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Obrigado pastor. você que está nos assistindo aí. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. E lembra de uma coisa, não defenda partido, viu? Defenda os princípios bíblicos, defenda os direitos de cada cidadão, defenda aquilo que Deus deixou para você como bênção, te deu como bênção, e defenda isso. E aí você vai ver que vai ser sempre precioso. Mas se precisar também, sempre caladinho, voto é secreto. Que Deus te abençoe. Amém. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega
chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver.